Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber, pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Deus conhece o teu ser e jamais... Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 56 minutos, 17h56. Uma ótima tarde para todos os nossos amigos, amigas, a você, moradores do município da Serra, a todos que neste momento nos ouvem nas praças públicas, a você que está no comércio, a você que está no seu trabalho, a você que está na sua residência, nos prestigiando, emprestando o seu ouvido, abrindo o seu coração, dando o seu tempo para ouvir o programa Falando de Jesus, desta segunda-feira, dia 28 de dezembro do ano de 2015. Desde já quero agradecer a todos, em primeiro lugar, a tudo ao nosso Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem exatamente caminhado conosco para aqui estarmos mais uma vez para a apresentação deste programa. Independente do que você esteja fazendo, independente do que você vai fazer, lembramos que o nosso Deus, o único Deus, Ele é responsável pela sua vida, Ele é responsável pela sua liberdade, Ele é responsável pela sua saúde, principalmente Ele é responsável pela sua salvação. Mas esta salvação você só vai ter se realmente você buscar os princípios de Deus, os ensinamentos de Deus e você puder caminhar com Deus. Sabemos que é difícil fazer essa caminhada com o nosso Deus. O mundo nos oferece muitos outros prazeres, exatamente que às vezes não nos agrada a si próprio, mas agrada o nosso corpo. Talvez não agrada exatamente o nosso coração. Porque se fazemos aquilo que realmente agrada a Deus, aí sim você pode ter certeza que estará agradando o coração de Deus. Agora na Serra são 17 horas e 58 minutos, uma ótima tarde para você que está nos ouvindo no Balneário de Carapebus, a todos que estão nos ouvindo aí em Planalto Serrano, a você que está em Vista da Serra, a você que está em Campinho da Serra, a você que está em Central Carapina, a você que está exatamente aí no bairro de Fátima. Estamos sabendo que o sinal lá em Jardim Carapina está um pouquinho baixo, então
aquelas pessoas de Jardim Carapina que puder nos ouvir, uma ótima tarde para você. Queremos também avisar todos os nossos amigos, ouvintes, que nós estamos aqui, exatamente independente do sol, independente da chuva, independente do feriado, independente do dia santo, independente de algo estranho, nós pedimos sempre a permissão de Deus para Ele dar-nos força, coragem, determinação, voz e bom ânimo para nós estarmos aqui sempre de segunda a sábado para apresentar o programa Falando de Jesus. Este programa que não tem cunho político, esse programa que não tem patrocinador comercial, ele tem exclusivamente o patrocínio que se chama Jesus. Por isso que nós sempre estamos aqui pedindo a Deus sabedoria para nós falarmos, pedindo saúde para nós estarmos aqui e também para que possamos levar até o seu ouvido, levar até o seu coração o melhor da palavra de Deus. Há poucos minutos atrás você estava ouvindo o melhor do louvor e daqui a pouquinho você vai estar ouvindo o melhor que é a palavra de Deus. Daqui a pouquinho vamos estar recebendo aqui o mensageiro dessa tarde de segunda-feira. Para muitos aí já é feriado prolongado, né? Muitos aí já estão de recesso, muitos aí já estão esperando a chegada de 2016. Mas antes dela chegar, eu gostaria muito que se você pudesse fazer uma reflexão da sua vida, de tudo que você fez no ano de 2015, ver se realmente você fez algo para Deus, ver se você realmente fez algo para o próximo, ver se realmente você deixou de fazer alguma coisa. E se você deixou, não se fique triste, não se importa, não, porque dá tempo. Porque Deus diariamente está com você como está comigo. Diariamente Deus quer falar comigo como quer falar para você. Diariamente Deus tem algo de bom para mim e para você. Quero desde já também registrar aqui, estivemos sábado fazendo aí com a visita, né? Também foi um convite, né? Foi uma visita, mas foi um convite. Nós estamos visitando, fazendo parte lá da festividade do 9º aniversário da Igreja Pentecostal Templo de Deus, localizada aqui no bairro de Itaquarão. Foi uma bênção, vimos lá várias ordenações, vimos uma palavra profética de Abacuque, né? Ouvimos uma palavra profética lá, então fomos muito bem recebidos. Quero mandar um abraço aí para toda a igreja, dirigentes aí da Igreja Templo de Deus, ok? Que Deus possa continuar abençoando este trabalho aí que está sob a direção do pastor Marcos. Também estivemos lá em Nova Carapina, visitando a Igreja Batista, né, Monte Sião, e com certeza também ficamos muito felizes com a palavra que ouvimos. É assim, porque nós aqui do programa Falando de Jesus, nós temos ficamos felizes quando nós estamos visitando também a outras congregações, né, pastor Edivaldo? Pastor Edivaldo já está aqui, ok? Uma boa tarde, pastor Edivaldo. Então, quer dizer que também da mesma forma deles aceitaram o convite de vir até deslocando do norte, do sul, do leste, do oeste, até aqui, então, com certeza, quando nós somos convidados, nós, com muita alegria, vamos fazer a visita. E fomos ontem também lá em Nova Carapina, lá com o pastor Wagner e toda a sua igreja, e com certeza também recebemos uma palavra abençoada. Bom, agora na Serra são 18h02, 18h02, então vamos sem muito falar, sem muito perder tempo, porque o tempo maior aqui tem que ser da palavra de Deus, porque Deus sempre é em primeiro lugar sobre tudo e sobre todos. Uma ótima tarde para você. 6h03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida
pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Muito boa tarde, boa noite, né? Já passamos já das 18 horas, né? Então eu quero agradecer, né, mais uma vez, né, primeiramente a Deus pela oportunidade e ao nosso irmão Djalma, né, que nos concede essa oportunidade neste programa, nesta rádio, né, falando de Jesus. E eu quero convidar todos os ouvintes, aqueles que estão ao alcance de nossas vozes, para estarmos aqui nesta noite, né, meditando na palavra. E o texto qual o Senhor ministrou o meu coração para estar compartilhando com cada ouvinte, com cada irmão, está no livro de 1 Reis, capítulo 17, e o versículo 1. 1 Reis 17, versículo 1. Antes de nós lermos o texto, né, vamos estar orando nesta tarde, nesta noite, pedindo ao Senhor que venha estar ouvindo a nossa oração, que venhamos convidar o Senhor para estar presente, e que o Espírito Santo dele venha ao nosso encontro, para que venhamos entender a mensagem. Amado Deus e eterno Pai, Senhor Jesus querido, nesta noite que se inicia, neste momento, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade concedida de estarmos aqui nesta rádio, neste programa falando de Jesus. Pai, que o Senhor venha agora, Senhor Jesus querido, de encontro a cada ouvinte, a cada irmão, qual o Senhor Jesus querido está ouvindo neste momento esta programação. Que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada um e que esta palavra, Senhor, venha diretamente do teu trono para as nossas vidas. Somos, ó Deus, teus filhos, somos aqui nesta noite um pequeno instrumento, qual, Senhor Jesus, pela misericórdia, o Senhor tem usado. Pai, nesta noite eu te peço que teu Espírito Santo venha, Senhor Jesus, nos dar entendimento da tua palavra, e que a tua palavra possa, Senhor Jesus, penetrar ao nosso coração, e que nós não venhamos simplesmente guardá-la, mas que venhamos ser praticantes desta palavra. Deus, assim eu oro nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante, nos diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, juro pelo Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, o Senhor disse a Elias: sai daqui e vai para o leste, e esconde perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentarem você ali. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e também à tarde, e ele bebia do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva. Então veio a palavra do Senhor a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serapta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva naquele lugar para te sustentar. E ele foi. Quando lá chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo alguns gravetos.
E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Até aqui. Nessa noite nós queremos meditar acerca deste homem chamado Elias, profeta qual o Senhor chamou. Mas este homem foi chamado por Deus numa época em que Israel estava passando por uma crise existencial muito grande, pois o rei Acabe tinha casado-se com Jezabel. E a Bíblia vai nos dizer que este rei, ele foi mal perante o Senhor. O que este rei fez desagradou ao Senhor a tal ponto que a Bíblia nos diz que nenhum rei antes dele havia feito tanto mal perante o Senhor quanto este rei. E durante esse reinado, durante o reinado de Acabe, a Bíblia vai nos dizer que quem na realidade reinava, quem na realidade dava as ordens e dominava, não era o rei Acabe, mas sim a sua mulher, Jezabel, a qual era idólatra. E a Bíblia nos diz que ela quase que aboliu a adoração ao Deus verdadeiro de Israel, pois ela construiu um altar para Baal, e todos ali tinham que adorar aquele Deus. Mas o nosso Deus, quando olha para Israel, a Bíblia nos relata que lá no início ele fez uma promessa a Adão, dizendo que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Mesmo Israel tendo se voltado contra o Senhor, Deus agora levanta este homem chamado Elias. Nós não temos muitas referências acerca deste homem, acerca deste profeta, mas nós sabemos que neste interim surge este profeta. Um profeta o qual encarava as dificuldades, os problemas, sem medo. E a Bíblia nos diz que ele, neste contexto, neste meio em que Israel estava vivendo, é que Deus levanta este homem. E a Bíblia nos diz que ele manda ir até Acabe. Só que quando ele chega diante de Acabe, quando nós vemos aqui no início do capítulo 17, ele diz uma palavra que muitas das vezes nós ficamos pensando, mas é o Senhor quem tem que falar. Porque Elias vai dizer que não ia chover e não ia ter orvalho, segundo a sua palavra. Mas aqui nós vemos que quando o homem de Deus tem intimidade com o Senhor, quando o homem de Deus está realmente na presença do Senhor, aquilo que ele fala, Deus cumpre. Desde que não fira os princípios de Deus, pois esta ordem tinha partido do próprio Deus. Pois a maldade daquele rei, a maldade daquele lugar, já estava demais. E a Bíblia nos diz que agora o Senhor vira para Elias e fala o seguinte: olha, sai daqui, vai para o leste, e fica ali junto ao ribeiro de Querite, próximo ao Jordão. E fica por ali um tempo, pois tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali, te sustentem. Agora nós vemos que Elias vai para aquele local onde Deus havia destinado para Elias ir. E quando ali Elias chega, a Bíblia vai nos dizer que pela manhã os corvos levavam pão e carne para Elias. E ali ele se alimentava. E ele ia e bebia do riacho. Algum tempo Elias ficou naquele local. Não se sabe ao certo quanto tempo, mas a Bíblia nos diz que, com o passar do tempo, aquele ribeiro secou-se. Aqui eu quero parar um segundo, para nós analisarmos
essa questão: por que que o ribeiro secou? A Bíblia vai nos dizer que o ribeiro secou por não haver chuva em Israel, pois o profeta Elias tinha profetizado que, segundo a palavra dele, não ia chover e nem ia ter orvalho. Mas nós vemos aqui alguns pontos que muitas das vezes nós pedimos algo ao Senhor, ou falamos algo ao Senhor, e quando Deus vai atender ao nosso pedido, atender ao nosso clamor, muitas das vezes nós questionamos o porquê da situação. Aqui Elias estava simplesmente colhendo o que ele havia falado, pois se não houvesse chuva, como as águas do ribeiro iam permanecer? Então aquele ribeiro seca. E Deus, pela sua imensa misericórdia, pelo seu imenso amor, ele diz a Elias o seguinte: olha, Elias, sai daqui e vai para Sarapta, perto de Sidom. E ali fique alguns dias, pois ali eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. Nessa noite eu estou ministrando aqui para algumas pessoas que muitas das vezes está na presença do Senhor, realmente buscando a face do Senhor. E nós sabemos que neste mundo o qual nós estamos vivendo, não tem sido fácil nós permanecermos na presença do Senhor. Mas o que eu quero dizer nesta noite é que vale a pena nós permanecermos na presença do Senhor. Embora muitas das vezes as circunstâncias, os problemas, as dificuldades sejam tantas que nós pensamos em desistir. Nós olhamos para um lado, o ribeiro secou. Nós olhamos para o outro, não tem mais alimento. Mas eu quero te dizer que o Deus o qual te chamou, o Deus o qual te escolheu, Ele vela pela palavra dEle. E Ele vai te sustentar, Ele vai te guardar. Em meio à crise, em meio ao caos, em meio às dificuldades, aos problemas, esse Deus, Ele vai providenciar o sustento. Ele vai providenciar aquilo que você precisa para prosseguir nesta caminhada. E a Bíblia nos diz que quando Elias está chegando ao lugar onde Deus tinha mandado ele ir, ele vê uma mulher apanhando alguns gravetos. E a Bíblia vai nos dizer que ele vira para aquela mulher e fala o seguinte: olha, será que você pode me arranjar um pouco de água? Quando aquela mulher se vira para ir buscar água, a Bíblia nos diz que Elias chama ela novamente e pede a ela que traga também um pedaço de pão. Interessante é que Elias estava a um ribeiro. Um pouco antes Elias estava perto de um ribeiro. E ali ele tomava água e se alimentava de pão e carne. Elias estava naquele ribeiro ali, acredito eu, que já estava se acostumando com o que Deus estava providenciando para ele. Porque é assim que funciona quando nós estamos na presença do Senhor. Quando nós estamos voltados para o Senhor, Deus, Ele sempre tem o melhor para o teu povo. Ele sempre tem o melhor para nós. Mas o que acontece muitas das vezes é que nós nos acomodamos. E muitas das vezes esquecemos que a nossa caminhada, Deus nos chamou, não foi para ficar parados, não. Mas foi para marcharmos, para caminharmos. E agora aquela mulher vira para ele e diz o seguinte: olha, vive o Senhor, pois a tua serva não tem nada em casa, senão um bocado de farinha e um pouco de azeite na botija, pois estou apanhando alguns gravetos para fazer um pequeno bolo para eu e meu filho comermos, e depois disso esperaremos a morte.
agora entra mais uma vez o homem de Deus. A Bíblia nos fala que Deus falou para ele: olha, lá vai ter uma viúva que vai te sustentar. Quando nós lemos esse texto, sem antes de finalizarmos a toda a leitura, ou às vezes lermos o contexto, na nossa mente passa um filme. Se Elias estava no ribeiro sendo alimentado por corvos, levando pão e carne e bebendo do ribeiro, provavelmente Deus tem esta viúva que vai sustentar. Provavelmente a posição social dela naquela cidade é uma posição elevada. Podemos pensar que às vezes ela tem alguns recursos, ela tem posses, ela tem dinheiro. Mas quando Elias chega ali naquele local, ele se surpreende. Mas mesmo assim, a Bíblia vai nos dizer que Elias agora lança uma profecia, lança algo da parte do Senhor. E diz o seguinte para aquela mulher: olha, vai e faça conforme você ia fazer, mas faça primeiro para mim, depois você fará para você e seu filho. E assim diz o Senhor, que a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite vai faltar, até que haja chuva em Israel. O que nós aprendemos aqui, neste texto, nesta passagem especial, é que quando nós conhecemos o Deus o qual nós servimos, o Deus o qual nós adoramos, e muitas das vezes pregamos e dizemos para as pessoas que esse Deus tem a solução. Quando nos encontrarmos em uns momentos difíceis, em alguns momentos que nós não encontramos saída nem para a esquerda nem para a direita, nós venhamos lembrar desse Deus que proveu para Elias. Pois Elias estava naquela cidade, e a Bíblia nos diz que a fome era grande. Mas Deus ministrou ao coração de Elias para passar este recado para aquela mulher. E a Bíblia vai nos dizer que assim aquela mulher fez. Só que com o passar do tempo, a Bíblia vai nos dizer que o filho daquela mulher vem a falecer. E aquela mulher chega agora para o homem de Deus e questiona com ele: o que é isso que fizeste? Por acaso você veio aqui para me castigar por causa dos meus pecados e matar o meu filho? Mais uma vez eu vejo o homem de Deus entrando em ação. Ele agora vira para aquela mulher e pede o filho daquela mulher. E leva para um quarto onde ele ficava. E ali a Bíblia vai nos dizer que ele começa agora a orar por aquele menino. Interceder a Deus pela vida daquele menino. Nessa noite eu quero dizer para você que está me ouvindo, essa palavra também está servindo para mim nesta noite. Porque às vezes nós estamos numa jornada, nós estamos numa empreitada, fazendo a vontade de Deus, ministrando a palavra, ajudando a quem precisa, mediante as nossas condições, segundo as nossas limitações. Mas às vezes há momentos que nós olhamos e não entendemos certas coisas. Nós não entendemos a escassez, nós não entendemos o que está acontecendo. Mas quando eu estava meditando nesta palavra, Deus ministrava o meu coração para ministrar aqueles que estão ouvindo esta mensagem nesta noite. Não te preocupes. Enquanto estiveres em minha presença, enquanto estiverem fazendo a minha vontade, enquanto estiverem adorando ao nome do Senhor, que é o único nome digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Deus diz para mim e diz para você que Ele vai nos sustentar, que Ele vai prover para nós o sustento, que Ele vai prover para nós aquilo que precisamos para vivermos. E em meio a este caos, em meio a essas dificuldades, Deus ainda vai operar milagre.
o que eu aprendo aqui é que, por mais que nós achamos que estamos fortes, por mais que nós achamos que estamos prontos para sermos usados por Deus, as dificuldades, os problemas, as lutas, elas vão surgir, elas vão vir. Mas nós temos que aprender, que nesta noite nós devemos aprender com Elias, que aquilo que acontece, as dificuldades, os problemas, temos que entregar nas mãos do Senhor. Temos que acreditar que esse Deus que chamou é fiel para cumprir o propósito e o chamado na vida de cada um de nós. E muitas das vezes nós achamos que nós estamos passando por lutas, por dificuldades. Aquela mulher, ela não tinha mais nada em casa. Como ela disse, ela relata que ela ia fazer um pequeno bolo e depois aguardar a morte dela e do filho dela. Só que o profeta chegou e teve alimento para aquela viúva e para o seu filho. Só que a morte chegou naquela casa. O filho daquela viúva agora morre. E o que fazer? Muitas das vezes não entendemos o lugar onde Deus nos leva, ou para onde Deus quer que nós vamos. Nós achamos que Deus está nos levando para um barco furado, mas nessa noite eu quero te dizer que não. Deus levou Elias ali a Querite para Elias ter um encontro com Deus, para Elias ali ser tratado por Deus. Como havia fome, havia seca em Israel, Deus ali providenciou sustento para Elias. E quando ele chega ali em Serepta, naquela viúva, ele entendeu o que Deus estava querendo fazer na vida dele. E ali ele ora pelo filho daquela mulher. E o filho daquela mulher ressuscita. E ele novamente o entrega à sua mãe. E nesse mesmo capítulo 17, no versículo 24, aquela mulher agora vai fazer algo tremendo, que é o que Deus quer que aconteça na minha e na sua vida, que é o que Deus quer que aconteça na vida de todos aqueles que Ele chama, que Ele tem algo para realizar, o nome dEle ser glorificado. Por mais que nós tenhamos conhecimento, dominamos algumas áreas naquilo que Deus nos chamou, temos certas facilidades, temos habilidades para ministrar, para louvar, para fazer o bem. Nós temos que lembrar que por trás disso existe o Deus. E é Ele quem nos concede esses dons. E é Ele que nos concede essas maravilhas. É Ele que nos concede a oportunidade de fazermos algo para que o nome dEle seja glorificado. Muitas pessoas, às vezes, quando estão sendo usadas por Deus, acabam se complicando, porque esquece de dar o devido valor, esquece de dar a devida honra a quem é de direito. E somente Deus é digno de toda honra e toda glória. Aquela mulher agora vira para Elias e fala o seguinte: então a mulher disse a Elias, capítulo 17, versículo 24, agora sei que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor vinda na tua boca é a verdade. É o que Deus quer de nós. É o que Deus quer daquele que Ele chamou, daquele que Ele tem capacitado, daquele que Ele tem preparado para fazer algo para Ele. Aquela mulher agora dá testemunho, simplesmente porque Elias entendeu o recado. Quando ele chega diante do rei Acabe, ele fala: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. Mas quando ele vai falar com aquela mulher, ele fala o seguinte: olha, assim diz o Senhor, que a farinha não vai faltar, nem o azeite da botija. E quando ele pede o filho daquela viúva, que agora estava morto, a Bíblia nos diz que ele vai orar
ao Senhor. E ele clama a Deus e pede a Deus que ressuscite aquele menino. E ele ora. E a Bíblia nos fala que aquele menino volta a viver e ele entrega a sua mãe. Aqui nós aprendemos que Deus está querendo nos usar. Está querendo operar os milagres. Deus está querendo mostrar para esta nação, mostrar para esse povo que Ele ainda é Deus, que Ele ainda opera milagres, que Ele ainda resolve problemas. Mas muitos de nós estamos muitas das vezes preocupados com o que comer, com o que vestir, o que fazer amanhã. E nesta noite Deus vem nos dizer: não se preocupe, continue em minha presença, pois eu vou prover o sustento. É por isso que a Bíblia nos fala que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando passarmos a andarmos na presença do Senhor, assim como Elias disse ao rei Acabe: assim vive o Senhor, em cuja presença eu vivo. Deus vai fazer grandes coisas. E quando encontrarmos as dificuldades, quando encontrarmos os problemas, esses problemas não vão nos abater e nem vão nos parar, pois nós cremos no Deus o qual nos chamou. E as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que receberem um milagre, vão glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Que nesta noite, essa mensagem possa ficar em nossos corações. Até aqui o Senhor ministrou o meu coração. Até aqui o Senhor nos trouxe este recado. Agora eu quero fazer uma oração, juntamente com aqueles que estão nos ouvindo. Nessa oração, vamos agradecer ao Senhor pelas nossas vidas. Agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem proporcionado para cada um de nós. Em meio às lutas, às dificuldades, os problemas, temos um cantinho para dormirmos, temos algo para nos alimentar, temos água para beber. Mas vamos pedir ao Senhor que esta mensagem venha impactar o nosso coração, a ponto de quando Deus pedir para cada um de nós fazer algo por alguém, ou o que Deus vier nos levar, nós vamos, e Deus vai nos abençoar. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, ó Deus, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pela minha vida, pela vida da minha família, Senhor. Senhor Jesus, que eu quero te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. A tua palavra nos fala que Israel estava vivendo um tempo muito difícil, e o Senhor levantou aquele homem, profeta Elias, um dos maiores profetas de Israel, para fazer algo que ninguém queria fazer, pois a tua palavra nos fala que Jezabel estava matando os profetas. Se levantava um profeta e ela o matava, mas Deus levantou Elias e foi com Elias, e ali o Senhor ensinou algo tremendo a Elias, que por mais que nós sejamos usados pelo Senhor, por mais que nós tenhamos conhecimento, habilidades, precisamos sempre de depender do Senhor. E que o Senhor venha, Deus, enriquecer as nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos dar a oportunidade de a cada dia mais crermos e acreditarmos e confiarmos no Senhor. Deus, que o Senhor vai de encontro agora a cada ouvinte da tua palavra. Aqueles, ó Deus, que muitas das vezes têm feito algo para o Senhor e por alguns momentos se sentem sozinhos, se sentem desamparados. Que o Senhor possa, Deus, mostrar a eles e ministrar ao coração deles que o Senhor tem os guardados, que o Senhor tem providenciado para eles o necessário para sobreviver, o necessário para viver. Deus, te louvamos por essa oportunidade e que o Senhor continue abençoando este espaço, que o Senhor continue derramando da tua graça, da tua unção,
E que o Senhor venha levantar outros profetas. Não peço para levantar Elias, pois Elias o Senhor já levantou e já usou. Mas que o Senhor venha levantar homens e mulheres dispostos a fazer a tua vontade. Deus, assim eu oro nesta noite. E te agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas. Opa, 17 não. Eu já estou querendo o horário de Deus, né? Você falou no profeta Elias aí, e eu estou voltando já lá atrás, querendo o horário de Deus, né? Porque o horário que Deus nos deu foi exatamente o horário que seria agora 17 horas e 40 minutos, né? Mas o nosso governo aí, para fazer economia, então ele colocou o horário brasileiro, não é horário de Deus, é horário brasileiro, né? Bom, são 18 horas e 40 minutos, a você que está nos ouvindo aí, eu quero desde já agradecer também aos ouvintes que estão nos acompanhando pelo site da rádio, a você que está em Guarapari, um abraço, que Deus abençoe aí a sua casa, a sua família, a você que está em Aracruz, um abraço, que Deus abençoe você. Não sei quem você é, mas isso não tem problema, não vou ficar triste, porque eu vou ficar feliz em poder anunciar sempre aqui as pessoas que estão nos ouvindo na praça, as pessoas que estão ouvindo no comércio, as pessoas que estão na sua casa, a pessoa que está em Guarapari, está em Anchieta, está em Aracruz, está no Rio de Janeiro, não tem problema, porque o mais importante do programa Falando de Jesus é a mensagem de Deus, como o pastor Edivaldo trouxe aqui para nós hoje. Lógico que nós ficamos felizes quando nós sabemos, né? Quando nós sabemos, tem alguém assistindo ou alguém ouvindo o programa, então nós sabendo o nome, nós vamos mandar um abraço, né? Quero mandar um abraço aí para todos os moradores de Campinho da Serra 2, que estão aí sentados, aí tomando aquele ar gostoso, que Deus abençoe aí, lá é muito próximo do Mestre Alves, né? Tá bem próximo da pedra ali. Então que Deus abençoe todas as pessoas que estão sentadas aí, ouvindo o melhor para a sua vida, porque o melhor para a nossa vida, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Sem isso, não tem nada de bom. Não adianta você falar que seu marido é bom, seu filho é bom, e seu carro é bom, não adianta. Nada disso é melhor do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos edificar, ela vai nos dar sabedoria para nós conversar, entender, ter um pouquinho. Às vezes nós passamos momentos também que o pessoal, né? Mas Deus vem aqui e dá uma... Então eu quero mandar um abraço para você que está em Campinho da Serra. E você pode fazer igualzinho os nossos ouvintes do programa Falando de Jesus. É só você ligar por 3341-4079. Nós vamos estar no Estúdio Central e vamos mandar aquele abraço para você que está aí na sua comunidade, que aqui nós não estamos buscando audiência, mas nós estamos sabendo que as pessoas, porque até então nós não estávamos sabendo, chegou o telefonema, então nós estamos confirmando e registrando, agradecendo a Deus pela vida dessas pessoas que resolveram, nessa tarde maravilhosa de segunda-feira, dedicar o seu tempo para ouvir a palavra de Deus, né? E como o pastor falou aqui sobre a palavra de Deus, sobre essa profecia de Elias, Deus falou com Elias e Elias falou para a mulher viúva. E vou falar para o pastor Edivaldo, que ainda está aqui nos ouvindo aqui, o seguinte, que nós ensinamos nossos filhos errado. Nós não ensinamos os nossos filhos, nossos netos, nós não ensinamos nossos irmãos, nós não ensinamos nossos amigos a agradecer a Deus por ter um saco de farinha em casa. Nós não ensinamos aos nossos filhos, netos, nós não ensinamos de que
de que o alimento melhor é a palavra de Deus, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, às vezes, nós ouvimos as pessoas falar, só tem ovo, a ovo eu não como não, só como se tiver carne, só tiver carne. O que adianta ele comer 1 quilo de carne, mas se ele não tiver um versículo da Bíblia no coração dele? Porque o que alimenta é a palavra de Deus. A carne se alimenta com a carne, mas o Espírito se alimenta com a palavra. Então, às vezes, nós não ensinamos o nosso filho, quando não tem, e vamos agradecer a Deus que nós temos aqui o feijãozinho com arroz. Porque quando nós agradecemos a Deus que nós temos o feijão com arroz, nós temos ali agradecendo porque Deus nos concedeu. Porque nós vamos saber que na rua tem gente catando no lixo ovo podre, estragado, pão velho para comer. Então nós somos egoístas. Quando a mulher, quando ela recebeu a bênção de Deus, que Elias profetizou e fez dela, primeiro você vai me servir, depois o filho dela, ela falou, você veio aqui para me encaixar? Não foi. Ela não entendeu o mistério de Deus. Só depois que fez o segundo milagre, que foi a ressuscitação do filho dela, que ela foi entender. Então, às vezes, Deus está nos oferecendo algo de bom, está na nossa frente e nós ignoramos. Às vezes, Deus está oferecendo um amigo, está oferecendo uma amiga, Deus está oferecendo uma amizade sadia, Deus está oferecendo uma liberdade, Deus está oferecendo, está dizendo, não é o comer, não, Deus está oferecendo coisa boa. Talvez o cara quer ganhar 5 milhões por dia, por mês, mas Deus está oferecendo ele o salário mínimo. Mas não, o salário mínimo é pouco, não trabalho não. E se ele não tivesse o salário mínimo, como que ele estaria comendo? Nós somos egoístas, nós queremos sempre mais, mas nós estamos esquecendo que Deus, o Todo-Poderoso, alimentou mais de 5.000 pessoas com 5 pães, porque Ele multiplicou. As pessoas não sabiam de onde tanto saía, e Deus pode multiplicar a nossa vida sim. É só nós cremos e temos fé. É pouco? É, obrigado, Senhor. É agradecer a Deus pelo pouco que temos. Quantas pessoas que fizeram muitas festas, fizeram ceias grandes, mas o coração estava tão vazio. Porque quando ele estava ali fartando, bebendo, comendo, peru, frango assado, farofa, tudo. Mas talvez ele esqueceu que lá tinha um mendigo que não tinha um pão para comer. Não tinha algo para ninguém cear com ele. Não estou dizendo radicalizando o mundo, que talvez alguém esteja me ouvindo, ou alguém não esteja ouvindo, mas que Deus sabe que alguém pode ter feito essa ação. Se esvaziou dele e foi, vou lá na rua, nesse momento tem alguém que está precisando de comer. Foi levar um pão, foi levar um pedaço de frango, de peru, uma farofa, algo mais. Às vezes nós olhamos só para nós, esquecemos que existe alguém. E a palavra de Deus, ele sempre deixou clara. Ele é o primeiro de tudo. Mas depois, o segundo dele, não sou eu, é o meu próximo. Se eu não olhar para o meu próximo, eu não sou nada. Não adianta eu ter carro, ter dinheiro, ter poder, ser o que for no mundo. Eu não sou nada. Agora na Serra são 18 horas e 47 minutos. Quero agradecer ao pastor Edivaldo mais uma vez. Ok? Nós vamos estar desfazendo a nossa rede neste momento. E amanhã eu convido você, tá? Mesmo que você não esteja em Campinho da Serra, mas eu tenho que atender alguns pedidos para colocar umas caixas de som que as pessoas estão nos solicitando para colocar para ouvir, especialmente o programa Falando de Jesus. E isso me alegra mais do que o dia todo, porque é a palavra de Deus. Enquanto Deus estiver nos usando para levar este programa e as pessoas querem ouvir o programa, que seja abençoada todas as pessoas. 18h48 a todos vocês, uma ótima tarde, né? O sol ainda está alto, né? O pastor Edivaldo está acostumado a boa noite, porque prega na igreja, normalmente já se fala boa noite. Nem está dentro do estúdio também, né, pastor? Então, às vezes parece que já está a luz tudo acesa, os refletores, né? Então, às vezes. Então, amanhã eu convido a você a estar conosco para mais uma vez ouvir a palavra de Deus dentro do programa Falando de Jesus. Mas, se Ele permitir, só se Ele permitir, nós vamos estar aqui mais uma vez. E eu peço essa permissão em nome do Filho dele, do Senhor Jesus.
Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Momento Gospel. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a